Martinez, taxista legalizado, regulamentado do estado de São Paulo, cidade de São Paulo. Fiquei um pouco famoso aí pelos vídeos que eu fiz criticando e combatendo a Uber. Aliás, eu agradeço demais porque eu adoro combater a Uber. Porque eu odeio que subestimem a minha inteligência. A cara de pau da Uber me incomoda e faz mal para toda a sociedade brasileira. Eles conseguem enganar até advogados, vereadores, deputados federais, estaduais, mas a mim não conseguem enganar. Nem eu e nem pelo menos 70% da população brasileira, que se soubesse a verdade sobre a Uber, não perderia o direito de escolha. Porque se a imprensa falasse a verdade sobre a Uber, falasse a concorrência desleal, falasse sobre os impostos que ela deixa de recolher, sobre a Universidade USP, a USP, Universidade Pública de São Paulo, que é sustentada pelo dinheiro de impostos pagos por pessoas físicas e jurídicas, da qual o Daniel Mangabeira se formou e usufruiu. Eu queria saber quanto que a Uber contribui para a USP com os impostos que ela recolhe. Quer dizer que o senhor Mangabeira pôde usufruir da universidade pública, mas outros brasileiros não, porque a Uber se nega a se regulamentar com as leis vigentes do Brasil, com a situação tributária do Brasil, porque não é salutar para a Uber a quantidade de impostos que lhe é atribuída. Mas e todas as outras empresas que já estão aqui? E as outras empresas americanas que já vieram para cá? E que se submeteram à legislação brasileira? Aceitaram a legislação brasileira? Por que a Uber não pode aceitar? Porque não é salutar? Go home. Ninguém convidou vocês para virem aqui. Get out. Bom, se o lucro presumido ou o lucro real é muito pesado para vocês, o simples jamais vocês poderiam ser, porque com os milhões que vocês faturam, jamais poderiam ser optantes pelo simples. Os parceiros de vocês, que são explorados, mas vocês dizem que não são explorados, e que agora estão fazendo pior, criticam o sistema do táxi, que sim, temos problemas. Eu vou tentar não ser repetitivo de falar coisas que já foram faladas. Nós temos problemas sim. Temos muitos. Agora, criticar os nossos problemas, apontar para a sociedade os nossos problemas e erros, e dizer que não vamos cometer, é uma grande mentira, porque estão cometendo igual e até pior. Porque agora as pessoas locam carros, cadastram na Uber e colocam pessoas para trabalhar para eles, não para Uber, para ele, pessoa física. Esta pessoa física que cadastra o carro na Uber explora outra pessoa física. E ainda querem falar das empresas que locam carros para prepostos, ou então, como vocês dizem aqui no Rio, eu esqueço, os auxiliares. Como? Como podem criticar uma atitude, sendo que vocês fazem igual ou até pior? Enganam a sociedade, mostram um taxista que está passando por uma situação difícil, que mal sabe falar um português correto, por alguma dificuldade que ele teve na vida, não vem ao caso, que por não ter condições de comprar um carro bom, mostram aquele carro ruim na reportagem, mas quando mostram a Uber, tentam mostrar o melhor carro da Uber, o melhor motorista, o motorista que tem o terno mais caro, para mostrar o tamanho da diferença de serviço entre Uber e táxi. Por que não entrevista um taxista como eu, como muitos por aqui, que sabem se expressar, que tem um bom carro, que tem qualidade, que atendem bem os seus clientes? Por quê? A culpa talvez não seja de vocês, mas a imprensa está fazendo isso com a sociedade, mentindo descaradamente. E aí, obviamente, a sociedade olhando aquilo que está passando na televisão e o que está escrito na revista, obviamente até eu, se não fosse taxista e não entendesse do que está acontecendo, até eu daria razão e diria, pô, essa Uber aí é um ótimo negócio. Só que eu estaria sendo enganado. Será que a imprensa não tem vergonha do que está fazendo? Quando os profissionais de comunicação se formaram, não fizeram uma promessa de que diriam sempre a verdade, doa quem doer, e mostrariam sempre os dois lados? Por que não o fazem agora? Qual é o grande interesse em mostrar só um lado e um lado mentiroso? Então eu gostaria de dizer por último, eu estudei bastante na minha vida, e quando fui para o Canadá aprender inglês, sofri com táxi lá também, porque ninguém falava português. E eu fui obrigado a tentar me comunicar até com mímica para poder falar com o taxista.
E foi lá que eu aprendi a utilizar transporte público, porque aqui eu não usava no Brasil. Eu tinha preconceito com o transporte público. Só queria andar de táxi e carro. Como eu sofri muito lá e estava disposto a parar de trabalhar com a minha profissão, não queria mais, depois de 21 anos, exercer a profissão de contador, foi lá que eu decidi, então, voltar para o Brasil e me transformar num taxista trilingue e atender a cidade de São Paulo. Eu tenho muito orgulho de ser taxista e eu tenho nojo do que escrevem na fanpage da Uber. Quero que os senhores entrem agora, o mais rápido possível, na fanpage da Uber e leiam o que as pessoas escrevem sobre nós taxistas. Não a empresa. A empresa poderia excluir as mensagens. Não o exclui, na minha opinião, porque concorda. Mas as pessoas, os parceiros da Uber e os usuários da Uber escrevem coisas como: taxista é desdentado, sujo, fedorento, lixo, escória, podre, deveriam morrer. Isso são, no mínimo, declarações preconceituosas e racistas. Por que ninguém toma uma atitude sobre isso? Os advogados que estão aqui gostariam de ouvir esse tipo de ofensa em páginas, em redes sociais, e a imprensa não mostrar a grande verdade? Não. A reserva de mercado é um direito nosso como de todos. Eu não admitiria jamais que um aplicativo pirateasse o meu trabalho como contador, muito menos como taxista. Se abrirmos esse precedente de legalizar uma empresa que insiste em mentir, dizer que não presta serviço de táxi, e sim de serviço de motoristas particulares, abriremos um precedente enorme no país onde nunca ninguém viu antes. Todas as profissões, inclusive a dos advogados, estão ameaçadas a partir de agora, porque a pirataria vai comandar o país. E aí eu pergunto, cadê a ordem? Cadê o progresso desse país? Agradeço a todos, meu tempo está se esgotando, não quero ser mal educado e digo, não confundam as coisas, por favor. Os parceiros explorados da Uber não são nossos inimigos, eles são cidadãos brasileiros que estão sendo enganados. Não vamos entrar em conflito com eles. Eles são vítimas, até mais do que nós, que estamos sangrando com cada dia com o dinheiro que está sendo roubado do nosso bolso a cada cliente que eles nos tomam. Eu não vou aguentar sangrar por muito tempo. E acredito que ninguém tem capital de giro suficiente e nem reserva de mercado para aguentar tanto tempo sem ganhar o que precisa ganhar, porque está sendo roubado. Então, os funcionários da Uber, que são grandes profissionais, porque se não o fossem, não estariam conseguindo fazer tudo o que eles estão conseguindo fazer. Fazer com que a Uber tenha mais destaque na mídia do que a judicialização da saúde no Brasil. Que esse sim é um assunto seríssimo, que atinge a todos, inclusive eles que são brasileiros, que o governo federal está querendo se negar a pagar medicamentos e tratamentos para qualquer brasileiro que esteja necessitando, e mesmo com medidas judiciais, o governo agora está querendo se negar, com esta medida da judicialização da saúde. Joaquim Barbosa está alertando, estamos todos em perigo. É um assunto seríssimo e gravíssimo. E por que uma empresa privada com capital estrangeiro que invadiu o meu país tem prioridade em todas as mídias, em todos os jornais, inclusive na OAB e nas câmaras municipais, e a judicialização da saúde não? Quer dizer que as nossas vidas têm menos valor do que o dinheiro de uma empresa que veio de fora do país? É horrível! Eu protesto e eu quero que todos entendam. Esses profissionais também não são nossos inimigos. O talento e a competência deles é reconhecido, por isso que eles exercem o cargo que estão exercendo. E conseguem fazer tão bem que tumultuaram o Brasil inteiro e ainda tem gente que acredita no que eles falam. Muito obrigado. Agradecendo ao Alessandro Martinez.